Questão 2. Conforme vimos na questão anterior, a instituição e majoração de tributos deve ocorrer, como regra geral, por meio de lei em sentido estrito, ou seja, por meio de ato normativo que configure um produto da atividade do devido processo legislativo constitucional, o que se dá por meio de lei complementar, quando a Constituição o exigir, lei ordinária, lei delegada ou mesmo medida provisória. Excepcionalmente, a majoração ou redução de alguns tributos poderá ocorrer por meio de ato infralegal, como é o caso do decreto, que é um ato administrativo de natureza normativa secundária, expedido privativamente pelo chefe do Poder Executivo. No caso do enunciado, tem-se a hipótese de majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Questiona-se, é legal ou constitucional tal procedimento? A resposta deve ter por base o artigo 97, parágrafo 2º do CTN, que dispõe: não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 desse artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. O STF já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema. Essa norma ela foi recepcionada pela Constituição por não representar violação material ao princípio da legalidade. No caso do enunciado, o prefeito de Vida Feliz majorou o tributo em 12%. Não há informações do enunciado se a majoração ter por base a valorização imobiliária decorrente da construção do empreendimento empresarial ou um outro fator. Do mesmo modo, não há referência à inflação acumulada no período. Numa questão discursiva como esta, deve-se explorar as duas possibilidades. Primeira, o decreto do prefeito poderá ser considerado legal e, portanto, não terá afrontado o princípio da legalidade se e somente se estiver como lastro a inflação do período, desde que o índice utilizado não seja a taxa Selic e, na hipótese de o município de Vida Feliz tiver instituído índice próprio de atualização monetária, este não poderá ser superior ao índice oficial de correção adotado pela União, como elucidado pela súmula 160 do STJ. Segunda possibilidade, se a majoração tiver como lastro a valorização imobiliária, ainda que o percentual adotado do decreto seja a rigor inferior à valorização verificada, haverá indubitavelmente eiva de ilegalidade, porque nesse sentido o tributo em exame, no caso o IPTU, terá se tornado de fato mais oneroso. Não há, como se sabe, autorização legal ou constitucional para que o IPTU seja majorado por decreto, tendo por supedâneo a valorização imobiliária, seja decorrente de obra pública, seja decorrente de empreendimento particular. Na hipótese de valorização imobiliária decorrente de obra pública, como sabemos, poderia ser instituída a contribuição de melhoria pelo ente político que tiver suportado o ônus econômico-financeiro da obra, o que, como se vê, não é o caso. Logo, em desfecho, podemos responder em relação à letra A, que indaga sobre a legalidade e constitucionalidade do aumento do IPTU promovido pelo município de Vida Feliz. O decreto será legal se tiver por suporte a inflação acumulada no período, com a ressalva da súmula 160 do STJ, como já argumentado. A letra B questiona sobre a taxatividade do rol de limitações constitucionais ao poder tributar. A redação do caput do artigo 150 da Constituição é indene de dúvidas. O rol das referidas limitações, que se qualificam como genuínas cláusulas pétreas, é meramente exemplificativo. Veja, abre aspas, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedada a União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Fecha aspas. Por fim, a letra C indaga sobre a possibilidade de o prefeito atualizar por decreto a base de cálculo do IPTU. Plenamente possível, como já examinamos, desde que em percentual não superior ao da inflação acumulada no período. E, mais uma vez,
com a ressalva da súmula 160 do STJ, também já comentada.